Olá, Olá, pessoal. Eu sou a Renata Lima dos Santos, do RU 2090302, do curso de Pedagogia da Uninter Polo Limeira. Estamos aqui para apresentar a nossa primeira live do estágio de modalidade de extensão. E o nosso tema do estágio é a inclusão no ensino médio. Olá, eu sou a Cláudia Virgínia Gomes de Moraes, meu RU é 2088757. Eu me chamo Daniana Regina Mendes e o meu RU é 2888738. Nós somos todas do Polo de Limeira. E eu fiz uma introduçãozinha aqui e eu vou ler para vocês. Refletir sobre a inclusão escolar no Brasil requer uma pluralidade de olhares e uma análise que constata dados, pois, embora prevista na legislação de 2015, a educação especial ainda passa por desafios na garantia de um atendimento de qualidade. Então, agora eu vou passar a palavra para o André, e ele vai trazer aqui para nós, relatar um pouco da experiência dele com essa área aqui, com as pessoas de necessidades especiais. Pode começar, André. A palavra é sua. Olá, tudo bem? Boa tarde. Me chamo André, eu sou natural da Bahia, tenho 23 anos e aceitei esse convite, né, das meninas para falar um pouquinho aqui sobre minhas experiências. Já conheço a rede uma longa data, né, que já tivemos algumas experiências juntos, já participei também de uma dessas enquetes dela, foi bem bacana. Eu sou formado em pedagogia, né, pela FHO, em Araras. Estou terminando agora a graduação e licenciatura em artes visuais e tenho um curso um pouquinho pequeno, mas que ajuda no trabalho, principalmente focado no autismo. Eu tinha falado para a Rê, né, que eu não tenho uma graduação específica, né, para poder dizer aqui, por isso também nem trouxe muitos slides, nem nada do tipo, é mais um bate-papo, né, que foi o convite, mas eu já trabalho há 6 anos e meio com criança, né, comecei com estágio no Jovem Aprendiz, aí ingressei na faculdade, fiz estágio na escola do Cídia, né, onde fiz meu estágio, meu TCC, completei tudo lá, e depois eu consegui uma vaga na ARIL, né, Associação de Reabilitação Infantil Limeirense, né, que trabalha desde criança de 0 anos, né, com reabilitação mesmo, e até os mais velhos, né, adultos, que por alguma necessidade precisam ter esse acompanhamento. E é um pouco disso. Aí eu vim falar um pouquinho das minhas experiências quanto a isso. Cláudia, seu microfone está desligado. André, quero fazer uma pergunta para você. Como preparar os funcionários para lidar com a inclusão? Para essa questão é muito importante, porque já tem que começar no interior mesmo da ação com a criança, né? A questão é primeiramente entender, né, o que aquela pessoa, antes de tudo, ela é uma pessoa, que ela tem os mesmos direitos que nós, né? E saber que a deficiência vem antes da pessoa, né? Eu sou André Magalhães, portador de deficiência tal. Então, é importante entender isso. E o preparo, como para responder sua pergunta, ele começa na estrutura mesmo. Começa na estrutura de entender. Às vezes a gente entende que nem todo mundo tem capacidade nem financeira e nem profissional em questão assim. Uma faxineira, ela não é paga
para fazer um curso de educação especial, por exemplo, né? E ela não tem essa necessidade. Mas aí já começa no plano da escola, no plano da instituição, né? É o PPP que a gente fala, o Projeto Político Pedagógico. Já começa aí, que naquela escola, naquela instituição, frequenta crianças com necessidades especiais ou crianças deficientes, né? E que elas têm os mesmos direitos, né, que as outras crianças, mas só que elas têm uma especificidade, né? Tem um jeito diferente de tratar. Então, vem de quem tem conhecimento. Por exemplo, no meu caso, quando eu era estagiário, eu tinha uma tutora, que o nome dela é Camila Albino, e ela me instruía, né? Como ela tem o estudo, ela instruía os demais funcionários. Então, esse era o papel dela na escola, né? Então, assim, para trabalhar, precisa sempre ter uma pessoa na frente que vai instruir os demais para que possam trabalhar com essas crianças. E o que fazer, André, quando a criança é alvo de bullying? Como é quando a criança não, quando a pessoa com necessidades especiais é alvo de bullying, o que a gente deve fazer? É um assunto muito complicado, né? Porque é uma questão social, primeiramente, né? É uma questão que a gente tem que tirar da sociedade, que tem que mudar a cabeça das pessoas. Mas, assim, é fundamental o trabalho dos funcionários, né? Para atuar nesses momentos. Porque, assim, aquilo que a gente não vê todo dia é estranho para a gente, né? Nós entendemos o lado das outras pessoas, das pessoas que a gente chama, entre aspas, de normais, mas que ninguém é normal, né? Cada um é singular. Então, assim, o papel do funcionário e do profissional é trazer isso para o dia a dia. Porque eu tive a experiência de trabalhar numa sala que uma criança especial frequentava aquela sala, era matriculada naquela sala. E outra sala não era matriculada uma criança especial, né? Um jovem também. Então, você já via a visão do convívio já era muito diferente, porque eles tinham contato. Então, às vezes, não é necessário ter o contato, mas ter o conhecimento que essas pessoas existem e que elas estão aqui no nosso meio e que o jeito que acontece, porque às vezes parece que a deficiência foi uma escolha, né? Mas não é. O profissional, o professor tem que explicar que a deficiência é uma coisa que é inata, uma coisa que não tem como controlar, uma coisa que é daquela pessoa. Então, o bullying ele tem que ser trabalhado, primeiramente, para os profissionais mesmos entenderem e trabalharem um pouco nisso, porque, às vezes, não é questão que aquela criança é ruim porque ela faz bullying, é porque ela viu em algum lugar, ou alguém comentou, ou para ela não é normal aquilo. E a pessoa que está sofrendo bullying também não entende, né? Nossa, mas minha mãe fala que eu sou normal, minha mãe fala que eu sou perfeito, e na escola falam para mim que eu não sou. Então, é mais questão de entender, né, de explicar, né, para trabalhar um pouco essa coisa do bullying. Mais alguma pergunta? Você acha também, André, que os pais dos demais alunos, no caso, sem ser, vamos supor, aquela criança com as necessidades, que eles devem ser avisados, devem ser, tipo, não sei, dar alguma palestra sobre isso, para ter uma certa conscientização dos outros pais? O que você acha que pode estar se fazendo nessa parte com os pais? Não, com certeza. A educação, eu acho que vocês sabem muito bem sobre isso, a educação não é trabalhada só na escola, né? A educação é trabalhada em todo o convívio, num convívio geral, né? Um convívio global que a gente fala. Então, a educação ela tem que ser trabalhada em casa também com os pais, e isso faz parte da educação também, porque
Uma criança, ela sempre espelha seus pais, né? Os mais velhos. De acordo com o crescimento da criança, ela sempre vai espelhar alguém. É normal da criança fazer isso, né? Ela aprende por experiências e muitas vezes pela visão, por imitação, né? Então, essa coisa dos pais estarem juntos é muito importante. Muitas vezes a gente sabe que algumas estratégias não funcionam muito bem. Por exemplo, palestras, esse tipo de coisa assim, como se fosse que fica uma coisa chata. A gente teve uma experiência na escola que era para resolver um assunto sobre vaga para deficiente, o que a escola não tinha e que foi solicitado pela mãe, e ela conseguiu pela prefeitura que colocasse uma vaga na frente da escola. Mas, em alguns momentos, os pais acabavam parando naquela vaga. E a mãe, que precisava daquela vaga, acabava tendo que se mobilizar para parar em outro lugar que muitas vezes era distante. E daí ela questionou a escola, nós falamos, comunicamos, mas não deu muito certo. E a mãe fez uma atitude por conta própria, não estou falando que foi uma questão junto com a escola, mas foi por conta própria de solicitar a guarda municipal e aqueles pais acabaram sendo multados. Então foi um jeito de entender, né, um jeito que a mãe achou para mostrar, porque nesse caso, como vocês falaram, não é uma ação na escola, é fora da escola com os pais. Então, às vezes, é bom trabalhar um pouco mais efetivo, trazer um pouco esses pais para a escola, para falar um pouco, trazer a mãe, né, desses alunos, né, as mães, para falar um pouco da experiência delas, né, para não ficar só nas nossas palavras de professor, de diretor, que às vezes não traz tanto efeito, né? Que às vezes uma mãe falando da experiência dela é uma coisa mais impactante, né? Então é uma boa estratégia que a gente já usou também e a gente usa bastante. Tanto é que uma vez a gente foi falar sobre isso, né, com os alunos, e a gente levou os alunos que usavam a vaga na sala de todo mundo para falar um pouquinho, trazer um pouquinho, né? Eu nem preparei umas fotos, mas depois eu procuro para vocês, que eles falavam, né? A gente trazia eles e eles davam um panfletinho falando o direito da vaga que eles tinham. Então, essa foi uma experiência muito marcante para mim. É legal mesmo, diferente, né? André, dessa pergunta que a Dani fez, veio outra em minha mente, porque sabemos também que tem pais de crianças, de pessoas com necessidades especiais que não aceitam, né? Quando é meio complicado, porque às vezes é preciso a creche que a criança vai, a pessoa que cuida dela, chamar os pais. É complicado nessa parte, né? Olha, é muito difícil esse assunto que você tocou. É um assunto que eu acho que ele não vai ser resolvido agora, nem amanhã. Eu acho que é uma coisa que vai durar bastante, porque assim, hoje ainda na sociedade, uma pessoa ter deficiência é motivo de vergonha, né? Muitos pais escondem os filhos, né? Não deixam sair. Quem tem síndrome de Down, a gente entende que tem algumas questões que são algumas coisas que são psiquiátricas, né? Aí já é uma outra área, não é mais a área pedagógica que é a nossa, mas deixam de frequentar a escola, né, e tudo mais. E na psicologia tem um trabalho que chama anamnese, né? Se faz um trabalho junto com a mãe, se faz um atendimento com a mãe para conversar um pouco sobre o assunto. Mas isso que você falou da creche é uma coisa que é meio que direito nosso do professor, né? Porque se a gente é o tutor, nós somos os tutores da criança no momento que ela está dentro da sala de aula. E a gente tem que zelar pelo aprendizado da criança e pela segurança dela, né? Eu acho que a segurança vem em primeiro lugar, depois o aprendizado. Aí, sobre isso, é nosso dever informar, né, os pais e fazer os encaminhamentos. Na questão eu acho que hoje em dia a gente já tem um pouco mais de direito, os professores em si, de correr atrás dessa coisa do laudo, né? Isso que você quer dizer, mais do laudo,
de questão de encaminhamento. Hoje os pais não têm tanto como evitar isso, porque é direito da criança ter um atendimento especializado, mas aí a gente vê que lá fora acaba que o pai não trabalha, o que a gente passa, o pai não procura o profissional, o pai não tem esse contato direto. E aí a gente não, já é um campo que a gente não pode mais atuar, que a nossa barreira termina fora da escola, né? Do portão da escola. Então, é difícil. A gente tem muito... Eu tive aluno, assim, que não podia tirar foto, que não podia sair nos eventos. Era bem difícil. Mas a gente tem que pensar na criança. A gente vai até onde a gente pode ir. Sim, Né? É verdade, André. E, assim, quais foram as dificuldades que você, André, como tutor, né, de uma criança ou de uma adolescente, que você trabalhou na ARIL também, enfrentou? Meu primeiro trabalho com criança com deficiência, né, deficiente, foi na escola, quando eu fui fazer o meu estágio, né? Eu tive o prazer de trabalhar com a Camila, e ela me ensinou bastante. A maioria das coisas que eu sei hoje é por auxílio dela. Olha, foi bem difícil, porque eu tenho um gênio muito forte. Então, assim, eu sempre acreditei que todo mundo tem os direitos, né? Os direitos de ter a sua vida plena, independente da necessidade dela, né? Então a gente chama bastante de equidade, fala que é a equidade, que às vezes se a gente tem um direito de igualdade, às vezes o igual não é o suficiente, precisa ter a medida certa para cada um. E eu lembro numa experiência que eu tive com um aluno que ele usava fralda, né? E aí eu fui contratado para cuidar dele e levar ele no banheiro. E eu lembro que, além de trabalhar o pedagógico, eu tive que trabalhar na fralda, né, na questão do banheiro. Aí eu tomei uma decisão, assim, que foi a minha decisão de começo de carreira. Eu falei assim, não, eu tenho que abandonar essa parte do pedagógico e focar numa coisa, porque se eu tentar trabalhar tudo de uma vez, eu não vou conseguir. E aí que está a minha maior dificuldade, a minha maior descoberta, que para trabalhar com pessoas com necessidades especiais, você tem que entender que o tempo dela não é o tempo de todo mundo, né? Não é o mesmo tempo. A velocidade do aprendizado e aquilo que você quer que aconteça não é no seu tempo, né? E aí eu tomei ciência daquilo e falei, não, peraí, eu tenho que tomar uma decisão. Eu vou trabalhar o pedagógico ou primeiro eu vou trabalhar a questão das necessidades que ele tem, porque a gente sabe que muitas dessas pessoas eles têm um atraso. Então, enquanto a gente está vivendo a fase oral, né, tudo bonitinho, crescimento e tal, às vezes está atrasado. E era isso que estava com aquela criança. Ele estava atrasado, estava numa fase que ela já era para ele ter passado e ele estava nela ainda, que é a parte de... Tem alguém falando, acho. A parte de que ele precisava sair daquela fase de ter, passar pela fase de ter o controle, né, na hora de ir no banheiro. E eu foquei naquilo. Então, essa é a maior dificuldade que todo mundo vai encontrar na hora de trabalhar com pessoas com deficiência, é entender o tempo, entender a velocidade do que você pode trabalhar. E aí, essa foi a minha primeira experiência, que eu fiquei apaixonado. E depois de um tempo, né, meu estágio acabou e eu fui trabalhar na ARIL. Aí eu fui contratado mesmo, né, carteira de trabalho funcionário. Aí eu entrei num cargo um pouco baixo lá, que era de auxiliar. Aí, nesse momento, eu auxiliava todo mundo, né? Porque quem chega, assim, para ajudar, ajuda todo mundo. Ah, me socorre, isso, aquilo. Então, eu trabalhei desde criança, ajudando com as crianças de 0 anos, né, que era de reabilitação, até os maiores. Aí eu trabalhei com crianças com autismo, com deficiência intelectual, com déficit de atenção.
e fiquei nisso por 1 ano e pouquinho. Aí depois eu fui contratado para outro cargo, lá mesmo, né? Subi de cargo. Aí eu fiquei com uma sala para mim e trabalhando com crianças que já estavam no Fundamental 2 para cima. E daí já é uma outra perspectiva, né? Porque a gente trabalha com pedagogia, então a gente só vai até o Fundamental 1, então é um trabalho um pouco mais leve. Aí eu já vi que era um trabalho um pouco mais pesado. Mas como uma coisa que eu não falei aqui, quando eu trabalhava na Aril, não era necessariamente para eu trabalhar o pedagógico, né? Eu sei que é sobre isso o trabalho de vocês, mas eu falo um pouco mais da minha experiência, que foi para o lado da AVD, que é a vida prática e a... não, isso, é a AVD e a AVP, vida prática e vida diária. Aí a gente tinha que ensinar ou trabalhar, né, como a gente chamava, o lado das vivências dele dentro de casa, como trabalhar em questão de ajudar dentro de casa, nas relações, né, que é muito difícil as relações deles, né, por muitas vezes sofrerem bullying e serem isolados, né? E a gente tem que trabalhar muito social com eles, porque eles não entendem que a gente tem que fazer uma forcinha, né? Eles não entendem que eu, André, deixei de fazer alguma coisa hoje para vir aqui falar para vocês a troco de nada, assim, eu digo, né? De questão de receber, porque eles pensam assim: o que eu vou receber em troca, né? Então é muito difícil trabalhar com eles. Então, e também a gente não pode trabalhar na questão de tudo ser em troca de alguma coisa de valor. Às vezes tem que mostrar que o sentimento também tem valor, que um agrado, uma questão de carinho também tem muito valor. Então é isso que a gente sempre trabalhava com eles. Olha, o seu amigo fez isso com você, mas só que eu acho que ele estava com raiva, né? Ele não entendeu que você não estava bem hoje, né? Então era muito isso do dia a dia, né? Trabalhar o dia a dia com eles. E é muito difícil também em questão do exterior, né? Porque a gente está dentro de casa, é o nosso conforto, né? E daí, saindo para fora, eles se desorganizavam demais. Então, a gente trabalhava muito isso, que as mães reclamam sempre disso, que é muito difícil sair com eles para a rua, para o shopping, para o restaurante. Então, a gente sempre trabalhava isso. De vez em quando, a gente ia nos mercados fazer compras, né? Porque, assim, vocês vão perceber bastante isso, que parece que a criança ela é uma com a mãe e outra com o profissional. E isso é muito bom. É muito bom para nós, porque não é nem questão que nós somos bravos ou que a gente somos carrascos, né? Não, mas parece que a criança ela entende o ambiente. Eu estou na minha casa, eu estou na escola, é diferente, né? Inclusive, André, eu tive o prazer de participar lá no teatro daqui de Iracemápolis com as pessoas lá, o pessoal da Aril. Foi muito legal. Eles adoram. A gente fala que eles têm mais cultura que a gente. Eles sempre estão em algum evento, né? Porque, para quem não sabe, a Aril é uma associação que não tem fim lucrativo, né? Então, é Filantrópica. social, isso, filantrópica. André, eu posso fazer outra pergunta? Pode. Você já teve experiências com pessoas com necessidades especiais, desde a criança até o adolescente. Até adulto. Até adulto de 40 caso, anos. né? Qual foi mais a dificuldade que você teve quando a pessoa é criança ou quando a pessoa já é adulta? Olha, eu sempre falo que os meus alunos eu não acho dificuldade. Eu sempre falo que eu acho dificuldade nas pessoas que não têm deficiência, porque é sempre assim, ó, eles sabem muito bem. Eu vou até dar uma dica para vocês. Para trabalhar com criança com necessidade especial, eles já vêm mais ou menos. Ixi, acho que. Apareceu uma mensagem aqui. Para trabalhar com eles, parece que eles entendem, já sabem quem tem paixão, quem tem amor por educação especial, né? Então, assim, a gente até brinca que quando eu entrei na Aril,
parece que eu trabalhava há muitos anos lá com eles, né? Porque eles recebem você muito bem. Então, assim, de questão de comportamento, né? Vamos entrar para esse lado do comportamento, é mais difícil com criança pequena. Principalmente aquelas crianças que acabou de receber o laudo, né? É bem difícil. E eu não sei se alguém que já trabalhou em creche, é aquela coisa do não quer largar da mãe, não entende que a mãe vai voltar, né? Então é bem esse lado assim, que era a dificuldade. E também tem a questão da fala, né? Que tudo a gente tem que ter um jogo de adivinhação. Você tem que adivinhar e tudo oferecer. Nós temos uma rotina, né? Que a gente chama de PECs, umas figurinhas, né? Painel de figuras que a gente coloca lá para a gente também, lógico, para as crianças saberem o que ela vai ter de rotina, mas para a gente também saber, olha, ele não pediu para beber água, mas eu acho que nesse momento aqui ele está com sede, porque ele não fala. Então, a dificuldade, eu acho que mais para trabalhar com eles é a questão da fala mesmo, quando é bem pequenininho, em comparação com o adulto. Mas do adulto tem aquela questão que a gente fica com medo, né? Principalmente mulher, né, fica com medo. Por um lado, eu tenho algumas mães têm receio, né, por eu ser um homem trabalhando com criança, que ainda tem isso, né? Às vezes um pouco de preconceito, mas é difícil para trabalhar com adulto, por questão de tamanho e força. A gente já trabalhou com um moço lá, né? Acho que ele tinha a minha idade, mais ou menos, 24 anos, que eles tinham algumas crises e aí ele ficava nervoso e aí ele ficava com uma força, né? Ele queria extravasar e a gente tinha que fazer, né? Toda uma imobilização para não machucar ele, nem a gente também ser machucado, né? E para a gente conter ele mesmo, para tentar acalmar. E daí também entra a parte dos remédios, né? Que nos adultos é mais frequente o uso de remédios, o controle da ansiedade, controle abaixar um pouquinho, né? Essa coisa da agitação, né? Mas eu acho que cada um, eu não posso nem dizer que um é mais que o outro. Eu acho que cada um tem a sua dificuldade específica, né? Igual com criança pequena, a gente tem a questão da fralda. Eu acho que não tem para dizer assim, é mais difícil. Mas eu acho que o trabalho com os pequenos é mais cansativo porque está ali no começo, né? No começo de tudo. Os adultos, para vocês entenderem um pouco, sempre, quando você vai ter contato com um adulto, ele já foi criança e alguém já teve contato com ele, entendeu? Uhum. André, você acha que para falar sobre a inclusão precisa de formação? Olha, é uma pergunta bem polêmica, né? É uma pergunta Com polêmica. certeza. Eu não posso dizer aqui que não, porque com certeza vocês precisam ter, né? Eu também preciso e estou correndo atrás disso. É que não dá para fazer muita coisa ao mesmo tempo, né? Mas eu tive uma tutora, como eu já falei, e que eu fui inspecionado por ela, vamos dizer assim. As coisas que eu fazia, ela sempre dava aquela observada, aquela olhada, e lá na ARIL também. Eu sou pedagogo, mas eu tinha uma coordenadora que era psicopedagoga, e aí tinha outros profissionais, como psicólogo e tudo mais. Para falar sobre o assunto, eu não acho que necessariamente você tenha que ter apenas formação. Porque não adianta nada uma pessoa ter formação e não ter um pingo de experiência. Né? Com Eu acho certeza. que os dois juntos Os dois aliados, né? Um ao outro. É a melhor receita, né? Os dois juntos, a experiência junto com o ensino teórico. Eu tive o privilégio de ter essa base prática para poder falar com vocês. Eu tive a experiência que qualquer profissional recém-formado é obrigado a ter, né? Tem que ter. Porque, assim, lá na ARIL, como eu falei, não tem fim lucrativo, então, assim, é todo mundo trabalhando
pela criança, não é por dinheiro, né? Pelo menos os profissionais lá não são assim, não tem que ser assim. Então, é um lugar que você aprende bastante, eu aprendi muito, mas eu acho que tem sim que ter. Mas se você também tem experiência, não é aquela coisa que você não pode comentar, você não pode falar, porque eu aprendi muita coisa que hoje em dia, se eu for fazer um curso, vamos dizer assim, eu vou estar lá só assinando um diploma de coisas que eu já sei, né? De coisa que eu já tenho experiência, e a gente sabe muito bem que nem tudo que a gente aprende na graduação e tudo a gente usa efetivamente. Com É mais a certeza. prática, né? A parte bem Prática do prática. dia a Diz o dia, né? ditado, no papel tudo é bonito, né? Não, até que sim, porque pela questão assim, ó, nós que somos professores, a gente vai usar uma parte daquele conhecimento. Às vezes eu entendo que para você ser um diretor de escola, por exemplo, você tem que ter um conhecimento mais embasado, né? Então cada lugar pede o seu conhecimento específico. E o bom é que a gente pode trabalhar em vários lugares, né? Dentro da escola. E deixa eu perguntar, não sei se você tem um embasamento para você falar sobre o ensino médio. Assim, se ocorre da mesma forma que no ensino infantil ou fundamental, os obstáculos seriam os mesmos, tem algum grau mais razoável para se lidar com a situação? Você tem alguma coisinha assim para falar para a gente sobre isso? Sim, eu tenho um pouco de conhecimento, que quando a gente fica trabalhando na área de educação, a gente sabe muita coisa. É muita fofoca. Assim, para trabalhar com... Eu não trabalhei em escola com educação especial, né? No Estado, que a gente chama, define o Estado e a Prefeitura. Só que eu tenho conhecimento que, para você trabalhar com uma criança com deficiência, no Estado, já não é igual como é no fundamental. Porque o fundamental é aquela professora que ela tem a tutela da criança, a professora da sala, e ela tem que trabalhar com aquela criança, correto? Sim. A gente sabe que a professora do Fundamental 1, ela fica sempre com a criança. Ela dá aula de português, matemática e o resto. Aí só divide... Isso, aí só divide de artes e de educação física, né? Já no Estado, a gente sabe que não é assim, que cada matéria tem seu professor específico. E muitas vezes não é o aluno que sai da sala, é o professor que sai da sala, né? Em alguns casos. Então, no caso do Estado, já é uma logística diferente. Para você trabalhar com ele, a criança tem direito a um professor licenciado para dar aula para ele. Por exemplo, eu estagiei e dei auxílio a uma professora com um aluno com deficiência física, correto? Então, assim, aquela criança, ela não era responsabilidade minha. Vocês entendem? Era responsabilidade da professora e da professora da sala de recursos. Eu só estava ali para dar uma, vamos dizer assim, observada e acompanhada, né? Que era a minha função ali, mas eu não tinha responsabilidade por ele. Já no Estado, tem que ser uma professora formada em pedagogia, ou um professor, para ficar integralmente com aquela criança no período dele dentro da escola. Então, no caso do Estado, a professora pedagoga fica com essa criança e ela transmite ou ajuda, né? Não vou dizer transmite, ela auxilia no resto das matérias, auxilia os professores das matérias específicas. E quanto à pergunta de dificuldade, eu não tenho muita experiência para falar sobre isso, que na atuação prática eu não trabalhei, eu tenho um conhecimento de como funciona. Até porque eu já recebi alguns convites para atuar, mas concurso também, né? Geralmente só quando não tem concorrência. Aí eles chamam uma pessoa. Mas, assim, no caso da criança, eu acho que não muda muito a questão do trabalho, porque, como eu falei,
quando essa professora pegar essa criança no estado, ela já vai ter trabalhado muito lá na prefeitura, com os pedagogas, com a professora de educação especial. Então, quando ela chegar para a professora pedagoga no estado, a criança já vai ter trabalhado muita coisa, já vai ter desenvolvido muita coisa. Então, o trabalho daquela professora já não vai ser mais comportamental. Não sei se vocês me entendem, né? Porque nos anos iniciais a gente trabalha mais o comportamento. Comportamento de sentar, de esperar, de se alimentar sozinho, né? É mais a função lá dos primeiros anos. Aí, quando chega mais para o Fundamental 2 e ensino médio, já é outras questões, já é questão mais de trabalho, a questão que era o que trabalhava muito na ARIL, né? A gente trabalhava muito essa coisa do mercado de trabalho, né? Lá na ARIL é focado também nisso, mercado de trabalho. O que eu sei fazer? Olha, eu vou passar por várias áreas aqui e vão me avaliar para ver em qual área eu sou melhor. Aí, tal área você é bom. Aí, quando surge uma oportunidade, porque a gente sabe que na legislação hoje algumas empresas são obrigadas a ter vaga, né? Essas cotas para pessoa com necessidade especial. Então, geralmente, a ARIL também encaminha. Acho que eu respondi a sua pergunta, não sei. Sim. André, quais os cuidados que o educador precisa para, ao incluir a pessoa com necessidades especiais, não rotular ela? Há duas questões nessa pergunta que você fez. Em primeiro lugar, que às vezes você tem que ter o rótulo para você ter os seus direitos. Não sei se vocês me entendem, porque assim, a família, como a gente já fez uma pergunta anterior, que o pai não aceita, mas às vezes o pai não aceita, ele está tirando os direitos daquela criança. Então, às vezes, não é questão, se a gente for falar diretamente em rótulo, mas a gente precisa saber, olha, o aluno tal, o aluno Marcos, ele tem deficiência visual. Então, ele tem vários direitos que essa deficiência dele permite ele ter. Então, ele tem que saber, e as demais pessoas têm que saber que ele tem um direito específico. E essa questão do rótulo na escola é bem difícil também de ser trabalhado, porque eu, nas minhas experiências como professor na minha sala de aula, a minha intenção sempre foi transformar aquilo em algo natural, né? Sem mecanizar, sem forçar nada, porque quanto mais natural o professor traz aquilo, é mais fácil de trabalhar, né? É mais fácil de você atuar, porque assim, se eu mostro para todo mundo que todos aqui dentro da minha sala são iguais, né? Em questão de que eu não vou tratar ninguém com a mais ou a menos que o outro, já transmite isso para os demais alunos, né? Que a gente tem que trazer essa de maneira suave, de maneira natural, sem forçar e sem ficar o tempo todo falando, sabe? Falando, ele tem que sair na frente, ele tem isso, ele tem aquilo. Mas fulano tem que sentar na frente. Não, nem sempre. Às vezes é uma rotulação que o próprio professor traz e que acaba sendo imitada, né? Sendo repetida pelos demais alunos. Eu acho que essa coisa tem que ser tratada bem no natural, né? Essa experiência. Como você trabalhou na ARIL, eu queria fazer outra pergunta para você. Na fase adulta, na ARIL, eles praticam as mesmas coisas quando é criança, ou outras atividades? E quais atividades que eles praticam lá? Primeiramente, não, eles não trabalham, que é aquilo que eu falei. Quando as crianças entram, eles trabalham bastante o lado do comportamento, porque muitos deles lá acham que tem que ficar o tempo todo rodando, brincando, jogando tudo para cima, então a gente trabalha no início assim. A gente brincou,
a gente tem uma hora para brincar, né? A gente brincou, agora a hora de brincar acabou, a gente tem que guardar os brinquedos. Então, era trabalhado isso. Aí, no passo 2, por exemplo, a gente tem que saber que aqui a gente faz atividade, que essa atividade tem um tempo para ser feita e que ela tem que ser acabada, e que depois que ela acabar, a gente pode fazer outra coisa ou outra atividade. Então, é sempre isso, para ensinar o comportamento, ensinar que tudo tem uma hora, que tudo tem um momento certo de fazer. Agora, com os adultos, já é um pouco mais diferente, porque, assim, eles são adultos, eles não são mais crianças, por mais que você sempre veja algum traço infantilizado neles, é dever do profissional entender que eles são adultos, né? Então, no caso lá, sempre teve a visita, né? Porque tinham vários profissionais e alguns desses profissionais eram voluntários. Então, a gente tem profissional contratado, uma professora de educação física, né, que eu acho que trabalha bem com os adultos, e uma TO. E essa TO, ela trabalha a questão do dia a dia, né? Com todo mundo. Ela trabalha a questão do dia a dia. Então, já nos pequenos, por exemplo, na Aril, os pequenos já tinham um foco maior no pedagógico e na questão de comportamento. Os maiores já não. Os maiores, tem alguns deles que não é nem vantajoso mais você trabalhar o pedagógico. Não sei se vocês me entendem, porque já pulou a fase do pedagógico e agora é a fase do profissional. Do profissional, do dia a dia, do cuidado com a casa, cuidado pessoal, entendeu? Chega uma hora que no pedagógico não é mais o foco no momento. E aí, quando a gente fala, por exemplo, de educação física, com os pequenos, a gente ensina a motricidade, né? Coordenação motora. Com os grandes, já pula para o lado do social, do jogo, daquelas coisas assim, das brincadeiras mais coletivas, né? Para trabalhar essa coisa do coletivo, do compartilhar, do saber esperar e tudo mais. E falando assim um pouco do lado dos profissionais que vinham, né? Como eu falei, voluntários, já tinha o lado da dança, que tinha uma professora de dança, um professor de música, né? E aí, com os maiores, por exemplo, a gente trabalhava, ainda trabalham, com ida ao mercado, fazer compra, fazer pedido, né? Uma vez a gente conseguiu um desconto bacana no Subway, né? Aí nós fomos lá, ensinamos eles a fazer o pedido, aí eles viram como que embalava, aí pagaram. Então, é mais voltado para isso. Os pequenininhos já são mais questão da fala, né? Trabalhar, desenvolver a fala, desenvolver o pedir, desenvolver a hora de esperar, de fazer as coisas, né? O comportamento, olha, aqui não pode gritar, aqui tem que fazer silêncio, nossa, sua mãe já volta. E os adultos, tanto é que os maiores já vinham, o ônibus passava nas casas, eles vinham sozinhos, né? Então, é bem diferente, assim, o trabalhar, é bem distinto. Ô, André, quantas crianças de lá frequentam a escola comum? E quantos não? Que você sabe? De lá da 90%. 90%, porque teve uma época que lá era escola, igual a PAI, né? É escola de educação especial. E daí teve um tempo que lá também tinha diretora e tudo. Só que aí veio a inclusão, e a inclusão nas escolas convencionais quebrou um pouco disso, foi diminuindo, e hoje não tem mais escola na Aril. Então, assim, 90% deles frequentam, os que têm idade, porque, assim, quem já passou de 18 anos não é obrigado a ir mais para a escola, né? Não é obrigado. Então, só se eles fizerem um curso de graduação, mas geralmente já não é obrigado, né? Porque vocês sabem que o ensino básico, ele vai dos 4 anos até os 17, né? 17 é a faixa que, se começar no 4, dá certinho nos 17. Então... Mas mesmo então, quem está lá, que tem mais de 18, vamos pôr aí
que a gente sabe que tem uma idade assim, às vezes depende do grau da deficiência que a pessoa tem, da necessidade, vamos pôr assim, né, especial. Como que eu posso falar? Está na cabeça e está duro de falar. Não, é que eles precisam do acompanhamento. Porque Isso. acabou a fase acadêmica deles, né? Eles Eles acabaram não a fase foram, vamos acadêmica. supor, eles não foram nessa fase, que tinha que Não ir. foram. Mas sua maioria foi. Tem Ah. gente que até que quando eu postava algumas stories e falava assim, eu estudei com fulana, eu estudei com fulano, porque eles foram para a escola, muitos deles. E assim, às vezes não acompanhavam tudo, mas eles tinham que ir porque já era obrigatório. Então, como eu falei, 90% foi. Né? Só quem é muito grave mesmo, que não tinha condição Que de não frequentar a tem escola. como, né? Mas acho que é poucos os graves, você fala. Bem pouco, bem Tem, pouquinho. 10% deles, assim. Hum. E aí os que entram hoje, que já está entrando, né, que já são os mais novinhos, que têm autismo e tudo, eles vão. Né? É uma coisa que está até no edital deles. Por isso que as coisas que eu falo aqui tá lá no edital, que todo mundo pode ler. Mas, sim, eles foram. E alguns ainda vão sim. Tanto é, os alunos que eu tinha sala, eles tinham que ir exclusivamente de manhã, porque o ensino fundamental 2, né? O ensino fundamental 2 da Prefeitura de Iracemápolis é exclusivamente à tarde, né? Do sexto ao nono ano é à tarde em Iracemápolis. Então, o meu programa, ele trabalhava de manhã, só de manhã, entendeu? Aí eles iam para a escola à tarde, eles saíam num horário que dava tempo deles irem para casa, almoçarem, tomarem um banho e irem para a escola. André, se você tiver mais alguma coisa para falar, fique à vontade. Desde já, o nosso muito obrigada. Agradecemos muito a sua participação, viu? E para dar início ao nosso estágio do ensino médio, nós ficamos muito agradecidas. Que bom. Se você quiser relatar mais alguma coisa que você achou que é bom falar, pode falar, fique à vontade. É mais a questão de que não é fácil, né? Não é fácil, ninguém vai trazer receita para ninguém. Eu também não posso vir aqui e falar para vocês, olha, vocês têm que trabalhar assim, assado. Mas eu acho que tudo é questão de a gente ter outra visão. A gente ter outra visão, a gente enxergar além daquilo que a gente está vendo ali, daquela deficiência, como eu sempre falo, que sempre tem uma pessoa antes da deficiência, né? Então, e vocês vão ver que são pessoas muito amorosas, eles recebem, e é muito difícil, sabe? Quando a gente tem que se despedir, sabe? Porque a gente sente que a gente podia fazer um pouquinho mais, né? Mas a gente tem hora que a gente tem que acabar. No meu estágio mesmo, eu queria ficar com aquela criança, porque eu queria fazer ele desenvolver, porque ele estava desenvolvendo, ele estava caminhando, aí chegou a hora que eu tive que me desvincular, e daí, assim, a gente não tem o que fazer, né? Tem que seguir em frente, mas a nossa contribuição a gente conseguiu fazer, né? Mas, assim, faz parte da pedagogia, né? Educação especial. A gente não adianta o professor dizer eu não gosto, eu não sei, porque faz parte. Está na nossa grade, está no nosso currículo de trabalhar com criança especial. E é sempre bom aprimorar nos conhecimentos, né? Porque cada vez mais tem uma necessidade diferente, um conhecimento diferente para a gente ter, né? Porque a educação tem um leque muito grande, né, para trabalhar. A gente não fica preso só dentro de sala de aula. Que eu amo sala de aula também, mas tem muita coisa para a gente fazer. E tem várias pessoas. Eu também, uma área que eu amo bastante é jovens e adultos, né? E 90% desses jovens e adultos, se você for parar para perceber, eles têm alguma deficiência intelectual leve, e por isso que eles acabam não conseguindo
dar um passo à frente, né, na formação deles. E é uma área também que eu acho muito, que eles são muito amorosos, que recebem a gente Mas muito você bem. diz por que, assim, né, é difícil de dar o passo à frente? Por causa do atraso Não, intelectual? Não é, né? não é que eu diga que eles tenham. Hum, É questão assim, às vezes você vai tendo contato e você vai percebendo, sim. entendeu? Principalmente eu que já tive contato, a gente começa a perceber, olha, esse daqui não acompanha todo mundo, tem um ritmo mais lento, né? Como eu falei, que a coisa da educação especial é o ritmo. Cada Então, um no assim, seu, né? Cada um, é então porque não. às vezes, até mesmo os pais às vezes comparam. Ai, porque aquela criança lá, nossa, é mais rápido, aprendeu assim, ai, já está escrevendo. É, Os é, próprios pais, né? E daí a gente fala, cada criança tem seu tempo, cada pessoa aprende no seu ritmo. E a gente adulto também, a gente vê isso. Às vezes, pessoas que a gente tem contato, a gente vê. Ai, fulana tem mais facilidade assim, aquela lá outra facilidade. Então, realmente, né? Tem sim, diferenças sim. mesmo. Não, a gente que é profissional, a gente é obrigado a ter outro olhar para essas pessoas, É, para todo mundo, sim. porque assim, não que eu estou dizendo que eu estou dando laudo para ninguém, Ah, não, mas assim, sim. quando a gente percebe, é bom para a gente, porque a gente começa a focar na, olha, esse daqui precisa de um pouco mais de atenção, vou dar É, um pouco mais de atenção. é. Então, é mais ou menos assim. Então, às vezes você vai encontrar, e como a gente falou no começo da live, é dever do professor fazer os encaminhamentos, né? A Sim, gente que tem que fazer o encaminhamento. A é. gente pode ter uma, uma suposição que esteja totalmente errada, mas é melhor a gente errar por excesso, né? Falar assim, não, vamos dar uma avaliada, vamos dar uma Do que pesquisada. fechar o olho e depois, né? Isso, realmente, realmente. Acho que é isso. Mais alguma dúvida? Eu, por mim, tá ótimo. Foi bem esclarecedor. Sim, foi. Bom, Bem Nosso bate-papo foi ótimo. Uhum. eu falo pra caramba. Mas bom. é Bom, disso que a gente que precisa, André. bom. É, De alguém que entenda É, mais do que a gente, que já trabalhou na área, sabe? Não que a gente não trabalhou, eu já trabalhei com criança, inclusive eu fui monitora da Cláudia na creche, e a gente já trabalhou com crianças com necessidades especiais. É prazeroso, é muito gostoso, a gente aprende cada dia que passa com eles, porque todo dia é uma nova experiência, é, mas também é muito cansativo, como você é falou. difícil também, mas Eu falo que a gente não tem trabalho, cansaço físico, mas a gente tem é cansaço mental. psicológico. É É verdade, mental. é lógico, verdade. Psicológico a gente Porque tem. todo dia a gente já fica assim, meu Deus, como que vai estar hoje? Será que vai dar para trabalhar com ela hoje? Será que não vai? Será que nós vamos ter que acalmar, né? é, Não, eu já tive dia de chegar com planejamento Não dá para e fazer, né? sentar e falar, hoje eu não consigo trabalhar nada. Às vezes Assim. faltou um profissional, gente, como é difícil, porque vocês sabem que a gente precisa um do outro, mas quando falta um profissional, Nada é parece pior. que a rotina mudou. Aí você tem que se Reprogramar, né? desdobrar, se reprogramar para conseguir fazer outra coisa. E eu sou uma pessoa que eu sou um professor que eu não sou assim. A gente tem que fazer aqui, entregar tal. Como eu falo, né? Do tempo. Então, assim, hoje eu estou vendo que o clima não está legal. Vamos sair, vamos arejar, vamos tomar um Você tem que sol. mudar a estratégia, né? Bem assim. Você tem que partir para outro tipo, para ver se acalma, para ver se Sempre tem um plano B. tem sempre é assim mesmo. Porque é imprevisível, né? Sim. É Previsível. imprevisível. Então, tá bom, pessoal. Essa é a nossa primeira live do ensino médio, a inclusão no ensino médio, nosso tema. E agradecemos muito ao André por estar nos ajudando, né, nessa live. E vamos para a próxima. Obrigada, André. Obrigada, André, Muito obrigada, André. Eu que pela, agradeço o pela sua convite, fico muito disponibilidade. feliz por vocês estarem assim
procurando se aprimorar também, porque eu acho que o estudo é uma coisa que faz a gente ir muito mais além, né? Sempre. Estudo nunca é demais. Sim. E é bom saber que tem gente assim que quer aprender um pouquinho mais, né? Gente do nosso lado, né, Rê? É verdade, André. Bem próximo. Olha, a gente sempre está se batendo, né, Rê? Com a família dela, com o trabalho, sempre assim. Mas é bom ter esses contatos, né? Vai que lá para frente não seja eu precisando de ajuda de vocês, né? É verdade. Muito obrigada, Mas pessoal. a troca de experiência é muito valiosa, né, em todos os sentidos. Riquíssima, muito rica. Porque eu acho que tem que se cruzar conteúdos, tem que cruzar informações, porque sempre você vai tirar uma conclusão a mais daquilo, por causa da troca de experiência, né? Porque ninguém sabe mais do que ninguém, com certeza, mas assim, é sempre bom a gente estar se relacionando, entrando em contato com alguma pessoa que às vezes trabalhou um pouco mais naquela situação, né? Para que às vezes cruze com você as informações que você tem, para você ter um conteúdo mais valioso, né? Do que você já tem. Eu acho que tudo é válido, né? Aumentar a sua bagagem, né? Isso, exatamente. É verdade. Então tá bom, pessoal. Mas Beijos, então tá. até a próxima e muito obrigada. Fique com Deus, até mais. Obrigada, André.